Começando mais um Domingo na Fábrica, programa que vai ao ar todo domingo às 10h30 da manhã, aqui na rádio fabricadegaiteiros.net e no YouTube da Fábrica de Gaiteiros. O Domingo na Fábrica tem o apoio do Bar do Alexandre, que fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, ali na Saldanha Marinho, esquina com Gonçalves Dias, e do Posto Vacari, lá na Avenida Rio Branco, número 26, em Santa Rosa. Quiser tratar bem no teu carro, vai lá no Posto Vacari. E hoje o programa é mais do que especial, porque a gente tem um assunto muito importante para falar aqui. A gente vai falar de violão, e violão com o Marcelo Caminha. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo Caminha, grande parceiro, grande violonista, né? Um dos caras que coloca o violão gaúcho na ponta, né? Coloca o violão gaúcho no centro do Brasil e lá em cima, sabe? O violão gaúcho é um violão que ele é diferente e é apreciado no mundo inteiro. E no Brasil, os violonistas e os músicos, eles sempre ficam curiosos, né, Marcelo? Pô, como é que esses caras estão tocando desse jeito aí, né? A escola do violão gaúcho, eu sei que tu é professor, que tu é mestre. Fala um pouquinho. Cara, primeiramente, dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui na Rádio Fábrica de Gaiteiros, no canal Fábrica de Gaiteiros, nesta escola maravilhosa que tem como linha de frente um grande amigo meu, um grande ídolo que eu tenho, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Renato Borghetti, nosso amigo, né? E esse projeto que eu sou tão fã, embora seja violonista e não gaiteiro, né? Sou tão fã desse trabalho que a fábrica vem fazendo aí, lançando tantos jovens aí no mercado de trabalho e também na convivência com o instrumento, né? Eu acho que isso, a gente vai falar agora sobre instrumento, e tu falava sobre o violão gaúcho, né? E sobre o violão, que é o nosso assunto aqui, a convivência com o instrumento musical que tu tens, que eu tenho, que o nosso amigo ou amiga que está assistindo aí provavelmente tenha também. Isso aqui é um casamento, nós temos as nossas mulher velhas, né? A minha tá aqui do lado, a tua tá em casa provavelmente, mas o casório mesmo, de afetivo, como você dizia lá fora, né? De afetivo mesmo, nosso, é com o instrumento musical. E a dona Lucy sabe disso e respeita muito isso aí. Marcelo, tu não vai nos complicar, hein? Mas que maravilha. Lá na unidade da Fábrica de Gaiteiros da Barro do Ribeiro, também se ensina violão. Tem o professor Pedro Rocha lá, que tem um monte de aluno, não sei exatamente quantos alunos ele tem lá, daqui a pouco, de repente o Rafa me sopra dali, mas a ideia, sabe, é de repente ter escolas de violão em todas as unidades, né? É uma questão de logística, de espaço, é uma coisa que não é tão simples de fazer, mas seria ótimo. Seria ótimo. Porque o violão aqui do Rio Grande do Sul, ele sempre foi muito valorizado, né? E depois do Diamandu, que atualmente é o melhor violonista do mundo, a gente pode dizer isso, né? Veio uma leva de violonistas, né? Tu também é muito responsável por isso, Marcelo, né? Pelas tuas aulas e pela tua maneira de tocar. Mas tu começaste a tocar lá em 85, Marcelo? Pois é, eu comecei a estudar violão por volta ali de 78, 79, quando eu vim da campanha do interior do município. Ah, tu já estava em Bagé. Lá de Lavras, né? Porque eu nasci em Bagé e tive a minha infância no segundo distrito de Lavras do Sul, que fica vizinho de Bagé. Ali nós estamos numa região ali que é Bagé, Dom Pedrito, depois entre Dom Pedrito e São Gabriel, o município de Lavras ele é espichadinho assim, então ele divide o Dom Pedrito e São Gabriel, e entre esses dois municípios está o município de Lavras com o seu segundo distrito, que é o mais distante da cidade lá, né? E consequentemente fica mais perto, inclusive, de Bagé do que propriamente de Lavras do Sul. De Lavras. Para nós lá. Então a minha família, a família Macedo, a família Caminha,
que são as minhas duas descendências, Macedo por parte de mãe e Caminha por parte do seu Pedro Vaz de Caminha, pelo seu Alberto Caminha. também é, lá de Portugal. Sim, já faz um tempinho que o seu Pedro chegou aqui. O meu descendente mais recente é o meu pai, seu Alberto Caminha, que tem 80 anos, completados Sim. esse ano, 80 anos, e é um daqueles índios velho muito gaúcho, daqueles troncos antigos aí da fronteira, né, do gaúcho. E ele ainda reside lá na Estância Queimadinha? Ele reside lá fora, na vertente. Foi onde tu te criou, na verdade, assim, ó, as duas estâncias vizinhas ali, eu me criei na Queimadinha, que é onde faz, inclusive onde tá a minha história da infância mesmo, né, que eu conto ali até no meu release, coisa lá, que talvez tu tenha pegado ali. E aí, posteriormente, na Estância da Vertente também, que é onde o meu pai atende lá, agora o pai já está mais aposentado, deixado de lado um pouco do serviço, mas o Diego Caminha que está lá. O Diego baixista, né? Isso. Pô, então nós temos a nossa propriedade rural ali, e temos então eu contava aqui do meu início, né? Tudo isso para dizer que não, mas a gente vai contando. Tudo isso para dizer que quando cheguei em Bagé, né, para estudar no colégio, eu já entrei no estudo do violão, né? A mãe me despretensiosamente, assim, obviamente, sem nenhuma pretensão, me colocou no colégio, na escola de violão lá. Tu nem tinha tocado violão em casa ainda? Não tinha. Ah, que interessante isso. Cara, eu sentia que eu tinha um interesse pela música, um gosto pela música. Sim. Porque eu lembro, assim, das capas dos LPs, que hoje são raros, inclusive, né? Um deles a gente vai falar daqui a pouco, que é o Baile Gaúcho do Tio Bilia. Sim. E a minha família é muito musical, né? Lá na Estância mesmo, na Queimadinha onde eu morava, eu lembro assim desses discos, os primeiros discos desses caras todos aí, o primeiro disco do Teixeirinha, né? Aquele que tem o Gaúcho Passo Fundo, o primeiro disco do José Mendes, o Para Pedro, o Tio Bilia com Baile Gaúcho, volume 1, lançado em 63. Nossa, né? Senhora! E o meu avô, o seu Enio Macedo, ele gostava muito, família de gaiteiros também, tinham gaiteiros amadores assim, né, mas era uma família muito musical, a família Macedo, e teve mais oportunidade, inclusive, de ter acesso a instrumentos do que os Caminha, né? Sim. Porque a família Caminha era gente de campo, gente campeira mesmo, que não tinha acesso. Os Macedos já eram mais citadinos e tal, já tinha gente que estudava em Porto Alegre, enfim. Então, com isso, meu avô gostava muito de música. E eu me criei num ambiente musical de uma escuta musical muito, muito boa, muito séria, de muita qualidade, né? Por parte da avó também, se escutava muitos tangos. Inclusive, depois eu vinha gravar um disco de tangos, que eu, inclusive, homenageei a minha avó nesse disco de tangos, o Tangos ao Violão, em 2002, que eu lancei. Então, eu tive eu não tive diretamente pessoas tocando na minha volta, mas tive um apreço muito grande à música. Uma educação musical. Exatamente. Resumindo, é isso, né? Que maravilha. Então eu chego em Bagé para começar no colégio, no primeiro ano, no colégio, como é que chama? 15 de novembro lá em Bagé, né? Colégio que agora é Justino Quintana, mudou de nome até. E eu chego para estudar e a mãe me diz: Marcelo, vamos estudar um instrumento musical, tu quer tocar gaita ou violão? Perguntou a mãe assim pra mim. Me lembro desse dia. E aí quando ela faz a pergunta, eu tava saindo da casa da minha avó, que era meia quadra onde nós morávamos, tava saindo com a bola para jogar bola na frente na frente da casa da avó, tinha uma praça. Onde a avó morava lá tem uma praça, famosa Praça da Estação lá em Bagé. E eu saindo com a bola, a gurizada me esperando lá, e a mãe me faz essa pergunta assim, né? Sim. E aí, Marcelo, vem cá. E eu, o que foi, mãe? Tu quer estudar gaita ou violão? Vou te matricular lá no professor. E eu, pode ser violão mesmo. E saí, fui pra praça jogar bola. Tu tava interessado no futebol naquele momento. Eu queria saber se era gaita, violão, ou piano, ou violino, ou pandeiro, o que fosse, né? Eu queria responder de uma vez pra sair, mas no outro dia ela veio com o violão pra mim, comprado o violão. Olha só. Né? Comprado o violão. Para aí que agora eu vou sintonizar as datas aqui, ó. E tinha saído o LP da 10ª Califórnia. Tá? Então isso aí nós já estamos ali em 81. 81, né? Então assim, ó, sabe por quê? Porque eu lembro que a mãe chegou em casa, me entregou o violão, e aí o pai tinha comprado o disco, o LP da Califórnia, né? E aí eu boto o disco pra tocar e me deparo com, né?
solinho clássico, né? Sim. Que talvez seja o maior solo, o mais importante dos solos do violão gaúcho, da música gaúcha. Eu acho que das introduções de violão da música gaúcha, nós estamos falando aqui de uma música de Quinelmo Alves e Francisco Alves, Chico Alves, da 10ª Califórnia, chamada Recuerdos a 28. E eu vejo que, por ela ter impulsionado tanta gente a tocar violão, principalmente na minha geração e posteriormente, é o principal solo da música gaúcha. E aí eu pego o violão, que a mãe me traz de lá. Só um parênteses, foi o Enio Rodrigues que fez esse solo? Não foi o Enio, foi o Chico mesmo que fez esse solo. Foi o Chico mesmo. Até aí posteriormente, conversa com o Chico, ele me diz assim, Marcelo, olha, eu queria que esse solo fosse tão bagaceira. Porque a música é uma música bagaceira, diz ele assim. Eu digo, Chico, mas é uma música que todo mundo gosta. Agora nos 50 anos do nativismo que nós realizamos, o Chico veio de lá de Uruguaiana para cantar a Sabe Moço, que ele cantou, Sabe Moço, que é dele também, no palco do Teatro Dante Baroni ali. E nós tivemos uma oportunidade de conversar e eu imediatamente puxei o assunto do Recuerdos a 28. Eles, não, rapaz, aquilo ali nós fizemos uma brincadeira, uma bobagem ali, e o pessoal resolveu classificar aquela música para a final, né? E é uma música bagaceira, diz ela assim, que fala de uma casa de tolerâncias lá de Uruguaiana. Né? E aí ele diz assim, olha, eu até toquei o violão meio desafinado para parecer bem coisa pesona mesmo, diz ele assim. Eu desafinei a primeira corda ali, né? E aí, então, esse solo foi realmente o que me impactou a começar a tocar violão. Né? Essas histórias é só aqui no Domingo na Fábrica. Né? Curte aí, te inscreve lá no canal da Fábrica de Gaiteiros, né? Ouça a Rádio Fábrica de Gaiteiros, tá ali o link, ó, www.radiofabricadegaiteiros.net. E essas histórias são contadas aqui, em outros programas também. Marcelo, vamos ouvir um pouquinho de música, quem sabe? Vamos sim. Pode ser uma coisa lá do teu primeiro disco. Pode ser. Aí eu gravei em 1998. Eu gravei o meu primeiro álbum lançado, chamado Estrada do Sonho. Estrada do Sonho. E deixa eu ver o que eu toco de Estrada do Sonho aqui que eu posso tocar. Primeiro, e lá em 98. Lá em 98 eu lancei. Gravei lá em Santa Maria e lancei em 98. Eu gravei uma música que não é nem gaúcha, não é, mas eu gostava tanto dessa música que eu resolvi tocar, chamada My Way, que eu tô com uma palhinha dela aqui. Ah, maravilha. E aí vai. Que maravilha. É o disco mais eclético assim que eu tenho, até porque é um sintoma de primeiro disco, né? Como a gente diz. Sim. Meu primeiro disco, e a gente quer gravar o primeiro disco, quer colocar tudo que a gente pode dentro do disco, né? Gêneros musicais variados, tudo que a gente escuta. Na época eu não tinha assim, claramente que eu queria me dedicar ao violão gaúcho, como eu faço hoje, porque eu toco 100% música gaúcha. Né? E música gaúcha, entenda-se não somente a música rio-grandense, entenda-se essa cultura que faz parte de um contexto maior, que abrange Uruguai, Argentina, Paraguai, enfim, né? Aonde está, a gente pode até abordar daqui a pouco isso, aonde está presente o violão nesse contexto dos ritmos folclóricos, né? Das levadas e tal, que é o que eu acho que é mais importante no violão gaúcho. Então eu falava assim, que esse disco tem... O que tem nesse disco? Tem umas 2 ou 3 composições minhas e o resto são regravações. Eu gravei Baile de Fronteira, do Luiz Carlos Borges, gravei algumas coisas da música uruguaia, Alfredo Starrossa, Violín de Betty, Stefani, né? E é um disco bem variado. Quando eu vou gravar o segundo disco, eu já entro como contratado da gravadora Usa Discos, do Alex. Sim. Né? Esse disco é matéria paga, eu cheguei lá, né? Cheguei apavorado lá, louco de medo. Vou chegar na gravadora, porque o Rui Biriva tinha armado pra mim, o Rui Biriva e o Vilso Paim. Os dois que eram, né, muito fortes na gravadora, e meus amigos e meus incentivadores. Eram os campeões de venda lá. Principalmente o Rui. Eu tô num festival na Comparsa em 98, início de 98. Eu tô na Comparsa da Canção em Pinheiro Machado, em janeiro, já era o CD Master pronto do disco que eu tinha terminado, final de 97 a gravar, e tava com o CD procurando gravadora, né? Tentamos daqui e dali, com uma que funcionou, com a outra não queria, a outra queria me cobrar muito caro, enfim.
Aí eu tô participando do festival e o Rui Biriva tinha um show de encerramento na Comparsa Canção, em Pinheiro. E aí e aí, guri, diz ele assim pra mim, né? E eu, Biriva, tal, não sei o que, muito envergonhado, cheguei pra ele, vem cá, rapaz, eu fiquei sabendo, aquele jeitão dele, né? Fiquei sabendo que tu gravou um baita de um disco aí, solo de violão, diz ele assim pra mim. Já tinha corrido a notícia, né? E depois, gravei e tal. Tá, e tu já lançou isso aí? Não, eu não tenho, eu tô recém com o disco, não sei nem, conheço ninguém de gravador e tal. E ele disse, não, para aí então que eu vou armar uma reunião pra ti lá em Porto Alegre com o Alex da Rusa Discos e tu vai lá e mostra pra ele teu disco. Se ele quiser, tu grava, tu lança com ele. E eu digo, esse cara tá me conversando, não vai marcar coisa nenhuma, né, tia? E voltei pra casa, fiquei esperando. Aí, não, eu vou marcar e te ligo. Aponta o teu telefone aí. Apontei o telefone no papelzinho, né? No tempo do telefone fixo, não tinha celular. Era o telefone da casa da mãe lá em Bagé que era o nosso QG. Então todos os dias de tardezinha eu ia lá tomar um mate com a mãe e pegava os recados que ela anotava, né? Marcelo, te ligaram de Porto Alegre. Quando ligavam de Porto Alegre, então era uma loucura. Mãe, ligaram de Porto Alegre pra mim. Pô, gente importante, vamos ver o que é. Claro. E era um telefonema do Rui pedindo pra eu ligar pra ele, né? Peguei e liguei de volta. E ele diz assim, olha, tá marcado tal dia lá no mês de março, de tal dia tá marcada a reunião na Usa Discos. Tu te apresenta lá, tal horário e tal e tal, ele já leva o disco que o patrão vai escutar lá, né? Que maravilha. E aí eu vim de apavorado do ônibus, solito nomás, né? Solito, compromisso marcado. Com o disquinho aqui na bolsa, guardado as 7 chaves, porque só tinha aquele, se perdesse aquele, você foi. Né? Cheguei lá na gravadora e tal, entrei lá pra aquela sala, uma sala imensa, de grande assim, o Alex daquela lá. E aí, meu galo, vamos escutar esse disco aí. E aí botamos lá no aparelho, aí começou a escutar e tal, e eu vi que ele se agradou. Gostou assim, do disco? Né? Zé, meu galo, tá. Eu vou lançar esse disco aí. Vou te lançar esse disco. Pode passar lá na frente lá e falar assinar o contrato lá que eu vou lançar pra ti esse disco aí. Rapaz, quando me disse aquilo, eu digo, mas eu quase que me salto lá do quinto andar. Não é de tão faceiro, né? E assim foi, cara. Agora, rapidamente aqui, fazendo um feedback disso aí. Então ele lançou esse disco pela Usa Discos e aí no próximo disco, já que foi gravado em 99. Tu teve outros discos daí pela Usa? Teve vários outros. Vários. Né? Todos discos temáticos. Uhum. Né? E isso eu combinava muito bem com a coordenação da gravadora, principalmente com o Alex, porque eu sempre tive um pensamento bastante voltado para o lado comercial no sentido assim é ampla a palavra comercial pra gente usar, né? Mas assim, no sentido de fazer algo a nível de violão no Rio Grande do Sul que fosse entendível pelas pessoas, sem desprezar, obviamente, os outros trabalhos, claro que não, mas algo que fosse um violão, eu queria um violão que fosse escutado em qualquer lugar, que fosse escutado em qualquer rádio, que fosse usado de trilha, que fosse usado de fundo de programa, que fosse usado... Como é o violão, um instrumento popular. Né? E nós o instrumento mais popular do Brasil. Isso, né? nós não tínhamos isso no Rio Grande do Sul, porque os outros violonistas nunca se propuseram assim a pegar, por exemplo, e fazer músicas natalinas no violão. Sim. E eu fiz. Eu lembro Tanto disso. É que o meu segundo disco, depois do Estrada do Sonho, foi um disco de músicas de Natal no violão, que foi motivo de chacota para muita gente. Né? Pois é. Mas... Só que o projeto natalino começou naquela época e está até hoje rolando. Sim. Né? E muita gente que ria já nem toca mais. E já nem está mais na música. Muita gente que ria de mim naquela época. Pararam? Nós estamos aí todo ano, final do ano, fazendo show de Natal. Né? Então vê como são as coisas. A gente, é bom a gente entender como é que funciona isso, né? E principalmente a gente não deixar se abater muitas vezes por pessoas que estão ali para te... Não é para te dar força, é para te puxar para baixo. Né? Sim. E muitas vezes, infelizmente, colegas. Né? Então serve de lição, isso serviu de lição para mim, justamente para quando eu enxergar um colega em início de carreira, se for para falar alguma coisa para ajudar, eu falo, senão eu fico quieto. Né? Sim. Sabe? Eu acho que acima de tudo a gente tem que ter respeito, né? Se o cara tá lançando, se ele vai lançar um disco natalino ou sei lá o que, temático, olha, se for bem feito, se for uma produção bacana, Exato. né?
Tá aí a música sertaneja, que é uma música tão criticada, né? É uma música que talvez seja o estilo musical que mais tenha produção no Brasil, né? As produções milionárias e shows maravilhosos. E na história dos shows natalinos no Rio Grande do Sul, o que nós temos? Temos Vilso Paim naquela época. Sim, começou logo, cantando músicas natalinas. Recente tinha ganhado o disco de ouro com o Natal Gaúcho. E depois o meu show de Natal. O segundo show natalino da história da música nativista gaúcha. Olha só. Né? E aí, posteriormente, logo em seguida, eu lanço o natalino e entro em estúdio novamente para gravar algo que eu sempre quis fazer. Eu sempre tinha, embora não transparecesse nem para mim mesmo, eu sempre tinha uma vontade muito grande de pegar todas essas músicas nativistas que forjaram a minha musicalidade na juventude, na infância, e transformar para solo de violão. Sim. Aí eu lancei em 2000 o primeiro dos clássicos gaúchos. O primeiro volume dos clássicos gaúchos ao violão. Que também foi algo diferente, assim, que soou muito bem para as pessoas, principalmente para as pessoas leigas musicalmente, né? Porque volto a lembrar, né? Aqui, numa determinada época, que o violão, solos de violão, estavam muito associados assim a recital, a peças eruditas ou não, até peças populares, mas com aquela conotação assim, não, é para um determinado tipo de público, né? E aí eu chego lá num disco e toco isso aqui, né? Né? Ou Canto Alegretense e várias outras que tem no Clássicos Gaúchos, sim, volume 1, né? E rapaz, e foi um sucesso, assim. Esse disco foi muito, muito vendido. Tanto foi vendido que aconteceu também outra vez. Eu morava no interior, final dos anos 2000, final do ano 2000, né? O ano 2000, que foi lançado em junho de 2000, foi lançado esse disco. E ele foi entregue para os mercados, Rede Big, que vendia, tempo daqueles balaião de CD, né? Que tinha, sim, nos mercados. Eu peguei o auge daquilo ali, auge da venda do CD, foi bem no meio, assim, do auge, do pico de venda do CD. Sim, tinham vários balaios. Isso, mesmo, balaio, né? Grande, com balaio. Muito CD, e tinha 2 ou 3 no CD a 7 pila, 8 pila, 5 pila, né? Vendia muito, né? E eu morava ainda, nós morávamos em Faxinal do Soturno, ali perto de Santa Maria, né? Estávamos residindo lá, a Lucy trabalhando como psicóloga lá na cidade, e eu naquele onde nós, tu te lembra disso, aérea, porque eu passava, muitas vezes chegava de lá direto ao da cá pro estúdio para fazer ensaio, fazer gravação, sim, né? Sempre produzindo. Tem uma coisa, né? A gente fica falando aqui, daí eu lancei um disco, Marcelo, eu lancei um disco tal ano, e depois... Só que nesse período é muito trabalho, né? É muito trabalho, sim. Não é lançar aqui, ó. Em casa, né? Sim, não. Tu não fica ali em casa esperando a coisa acontecer. Porque tu tá te referindo também a uma coisa que eu fazia muito, que era acompanhar cantores. Eu tocava nessa época, eu tocava com o Vitor Hugo, tocava com o Luiz Carlos Borges. Sim, né? Era aquele show... O Borges era o que eu mais trabalhava, sim, com ele. Vamos falar um pouquinho desse show, que era um show, o Borges nos deixou agora, e é um músico que deixou aí uma obra imensa, né? Era tu e o teu irmão, o Diego, que aquele show rodou, vocês fizeram muito show por vários anos, e era uma coisa que estava muito azeitadinha, né? Era um show assim, eu assisti alguns, eu acho que até trabalhei de técnico em algum, não me lembro agora, e era uma coisa assim que era um espetáculo, sabe? Fluía muito bem, se entendiam muito ali. O nosso amigo Borges, ele é um cara com todas as prerrogativas boas que a gente conhece dele, e ele, só que muito perfeccionista, né? Sim. Sempre foi. Então ele me ligou um dia lá para Bagé também. Aliás, o Borges foi um dos que me puxou para Porto Alegre, né? Porque eventualmente ele me convidava para tocar, e eu, o Borges me convidando para tocar, e tal. Aí ele me ligou um dia perguntando se eu podia tocar com ele, e já me passou uma agenda lá de uns 4, 5, 6 shows, 10 shows, sei lá, num mês de uma Expo Inter que nós tocamos direto, tudo no ano, isso em 99, né?
99. E aí também foi um caso curioso. Quando eu venho pra Porto Alegre, aí um dia eu vim pra ensaiar com o Luiz Carlos Borges. Nossa, vim ruir todas as unhas, né? Até as unhas da mão direita, ruí tudo, de tão nervoso que eu tava, né? Vim pra ensaiar com o Luiz Carlos Borges. Aí cheguei lá, ele me pegou na rodoviária, fomos lá pra Viamão, pro sítio dele lá, tá ali, fizemos uma boia, não sei o quê. E aí ele começou a me mostrar as principal ali, me mostrar ao vivo, assim. E aí... é complicado o negócio. Nossa, cara. E aí ele... E eu digo, tá, Borges, aí passamos umas 10 músicas ali, mais ou menos, e aí... E tu suando. E aí eu voltava, eu tinha que voltar, não me lembro porque que eu tinha que voltar de novo, ele tinha que me deixar no outro dia no ônibus pra eu voltar para o interior de novo. E aí eu digo, Borges, e são essas 10 só que tu toca no show? Não, diz ele assim. Para aí, essas 10 eu te mostrei pra gente resolver pra quebrar o galho, que já temos show semana que vem. Espera um pouquinho, diz ele assim. Aí ele me deixou ali, subiu lá numa sala lá em cima lá e voltou de lá, né, tio? Voltou com uma sacola, assim, de mercado, assim, cheia. Uma sacola de mercado. Largou em cima da mesa, tirou os CDs dele, tudo. Meu Deus. Um bolo de CD dele, assim, né? E botou em cima da mesa. Tá, esse aqui tu pode levar esses aí, diz ele. É pra te escutar. Eu digo, não, tá. E aí tem as músicas, Borges, que nós vamos tocar? Tem todas as músicas aí. Então parei que eu vou anotar quais as que tu toca. Não, mas tu não tá entendendo. Tu tira todas, porque eu toco todas. Né? Então, era uma pilha de CD com 12 músicas no mínimo em cada disco, né? Eu voltei 10 CDs são 120 músicas. Voltei pra faxinar do soturno, cheguei lá e disse pra Luci Caminha, dona Luci não me enxerga por uma semana que eu vou ficar enfurnado aqui num quarto tirando as músicas. Meu Deus. E mesmo assim, não tiramos todas as músicas dele, porque a obra é imensa, Sim. né? E como diz o Paulinho Fagundes, tinha GPS, tinha cifra, tinha partitura, não tinha nada. Não tinha nada, era no ouvidão mesmo, né, cara? Era no ouvidão mesmo. É, eu sei, bah, Isso, que maravilha. Bom, isso aí é um aprendizado e tanto, né? Meu Deus do céu, né? É, não, aprendizado, A gente tirava de ouvido, né? Não é, hoje em dia, eu digo, é de olho e ouvido. Hoje em dia se tira música de olho também, né? Sim. Tá tudo bem, os vídeos, né, que estão aí, o YouTube pra tirar música, Claro. vídeo aulas, né? Curso online pra tirar música aqui no... Sim. Né? E é bom, ótimo. É bom, olha, Só que são vários métodos, né? Eu sempre faço um alerta, assim, pra quem tá começando, principalmente, né? Que nunca deixe de lado a nossa principal ferramenta, que é o ouvido. Eu até digo assim, ó, vamos tirar uma música? Vamos tirar uma música. Ah, vamos no YouTube? Vamos. Faz o seguinte, escuta o áudio primeiro, né? E tenta tocar, Tenta ver. tocar o que tá no áudio, sem ver Uhum. né? Eu falo isso pros meus cursos, para minhas videoaulas, mesmo. Eu oriento pros meus alunos isso. Que é para desenvolver o ouvido, né, cara? Claro. Porque eu tenho uma certa convicção, não é querer ser saudosista nem preterista, como se diz, de que os músicos mais antigos, eles tinham um ouvido muito melhor do que hoje para reconhecer pelo ouvido a sonoridade, os sons e as notas musicais, obviamente porque não tinha o visual. Sim. Né? E depois começa a aparecer as partituras, mas isso bem depois, era no ouvidão mesmo. Né? Sim, claro. Vamos mostrar alguma coisa, Marcelo? Vamos lá. Tu chegou em 2001 em Porto Alegre, uma coisa daquela época. Uma coisa daquela época. Vai, eu não tô querendo nada, né? Toca uma coisa de 25 anos atrás. Não, é da época que eu não cantava ainda. Depois a gente depois tu vai cantar um pouquinho aí. Depois a gente, de 2010 pra cá, mudou um pouco as coisas, mas nessa época aí eu tocava. Então aí eu lancei o volume 2 do Clássicos Gaúchos, que recém tinha saído, tinha lançado essa aqui, ó.
Nossa Senhora! Esse é o Domingo na Fábrica, que tem o apoio do Bar do Alexandre, que fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, mesmo o bairro do estúdio, que o estúdio da fábrica fica também no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e do Posto Vacari, Avenida Rio Branco, número 26, lá em Santa Rosa. Marcelo Caminha é um dos grandes violonistas, assim, um dos violonistas que fazem muita escola aqui. Tem surgido, né, uma gurizada nova aí tocando, principalmente violão de 7, né? Acredito que por influência do Diamandu. Como é que tu vê esse movimento aí? Porque tem os acordeonistas, sabe? Tem muito acordeonista bom também no interior e vindo para Porto Alegre. Cada vez tem acordeonista melhor por aí. E o violão também segue essa linha, né? Como um parceiro do acordeon, cada vez com violonistas mais exímios. Também segue, né? E o violão, eu digo que é o principal instrumento da música gaúcha. E vamos entender por que os gaiteiros ali agora não se assustem, não fiquem brabos. Porque é um instrumento que ele é acompanhante. Sim. Né? Embora a gaita também seja acompanhante. A gente sabe que tem a gaita base e a gaita solo, principalmente nos conjuntos tem isso, né? Uhum. Mas o violão, ele faz a famosa base, o violão base, que nós chamamos, Sim. né? Então ele vai estar presente em, sei lá, em 99% das músicas aí gravadas, tocadas, vai ter o violão, né? E isso faz com que haja também um mercado, vamos dizer assim, uma oportunidade de atuação, remunerada ou não vem o caso, né, para as pessoas tocarem nos palcos, né, se apresentarem tocando violão. E o violão ele tem bem clara, né, principalmente o violão gaúcho, porque isso até se gera principalmente nos estúdios de gravação. Acho que os estúdios, as músicas gravadas que praticamente instituíram isso, o violão base e o violão solo, né? Tanto é que nós temos violonistas base e violonistas solo, né? Tem os que são base e que não se preocupam em fazer solo, e bons basistas que tem aí, que são muito bons de base e que não dão tanta ênfase ao solo, assim, embora toquem solos, mas não dão tanta ênfase. Um deles está aqui na minha frente, que eu conheço, que é um dos melhores que eu conheço de violão base, né? Obrigado, Marcelo. Que o violão base é mais difícil que o solo de tocar. Para mim é mais fácil. Não, sabe por que é mais difícil? Sabe por que é mais difícil? Porque a gente que é exibido para fazer solo, a gente muitas vezes não firma uma base e 30 segundos de uma base já quer sair fazendo um floreio. Né? E o violão base é aquele, se fosse tocar esse batendo água, seria, né? E firmar a base, e puxar para si a responsabilidade do andamento. Sim, do andamento também. Né, cara? Então o violão base não é muito fácil quer dizer, não é fácil de se colocar na posição de violão base, porque o cara tem que ter uma certa liderança dentro do grupo ali, dizer, pessoal, assim, o base aqui sou eu e vamos por mim, né? Já o solista é diferente, porque o solista é o linha de frente, muitas vezes, ou quando não é o linha de frente, ele faz o solo de início, o solo de meio das músicas, nos festivais e tal, e embora o solo tem as suas dificuldades, vamos dizer assim, mas são duas vertentes bem diferentes do violão, né? E tem aqueles que eu acho que eu me enquadro nesses que fazem as duas coisas. As duas coisas, vamos claro. dizer assim, porque eu peguei uma época muito forte dos estúdios de gravação, gravei muito em Porto Alegre quando cheguei aqui, e eu desde 93 eu trabalho dentro de estúdios, 1993 fazendo gravação. Lá em Santa Maria? Lá em Santa Maria inicialmente, depois em Pelotas posteriormente. Em 2001, quando nós chegamos em Porto Alegre, eu trabalhei efetivamente para a USA e para a CIT, a USA Discos e para a CIT. Naquela condição assim do músico que chegava no estúdio, o que tem para gravar hoje aí? Hoje é Oswaldir Carlos Magrão, né? Tá aqui as trilhas, escutava ali a voz guia, um violãozinho do guia que tinha feito ali, cifrava ali na hora, vamos embora, botar o base solo. Né? Eu gravei com gente que eu nunca escutei muitas vezes o que eu tinha gravado. Sim, nem tinha tempo de tanta gravação. Então isso dá um aprendizado muito grande pra gente. Um aprendizado principalmente da questão de saber posicionar as coisas, né, dentro de uma banda depois quando vai fazer ao vivo, né? Claro. E da gente se posicionar também, né? Principalmente nessa questão. Tipo, a hora que eu vou fazer o acompanhamento é a hora que eu vou fazer o acompanhamento. A hora do solo é a hora do solo. Né? Claro. Então o violão tem essa peculiaridade, por isso que eu digo que ele é o principal, ele não é a gaita é o instrumento símbolo do Rio Grande do Sul, como nós sabemos, né? Sim. E com todo o merecimento, porque acordeona é um
instrumento bárbaro, magnífico, né? Mas o violão, e agora voltando ao que tu comentasses aí, o violão faz aquele costado e é sempre necessário para a acordeona, né, que tem um violão do lado, porque eu acho que é o instrumento que mais se adapta como acompanhante do acordeon, né? E até tu falava da escola de violão dentro da fábrica, né? Sim. Que tem na Guaíba ali. Não, na Barra do Ribeirão. Na Barra tem a escola de violão e realmente eu acho que é muito salutar que haja em todas as unidades da fábrica. Fica aqui uma dica e uma sugestão. Não, a gente vai trabalhar isso aí. E uma torcida, né, para que tenha, porque justamente já estão se criando ali dentro mesmo parceiros, muitas vezes. Sim. O do violão e o da gaita. Claro. Né? Marcelo, eu te conheço há muito tempo e sei que tu, assim, é música 24 horas por dia, sempre, né? Música, muito trabalho, muito estudo, sempre envolvido em projetos e às vezes não dá certo, às vezes dá certo. Mas para isso tu tem que ter uma família ali que te apoie, né? E tu tem a Lucy, que trabalha contigo, que é a tua esposa, a mãe dos teus filhos, e que faz toda a produção. Isso é uma coisa muito importante, né? Claro que imagino que daqui a pouco deve dar os perrengues. Sempre dá, né, tio? Deve ser pior ainda, porque às vezes com a produtora, né? Às vezes alguma coisa que tá errada, tu dá uma... Pois é, vamos... Agora, quando é a mulher, tu já ataca ali. Não, mas é que nós temos muito bem separado essa questão do profissional, assim. Nós temos um protocolo que nós trabalhamos, como eu digo, que é uma forma de trabalhar, de atuar, né? Principalmente nos eventos, nos shows, né? Onde existem muito mais pessoas envolvidas e tal. Então nós temos um protocolo certinho que a gente atua. Geralmente a gente vai os dois. Eu tenho tocado muito solo ultimamente, ou quando muito com um ou dois músicos mais, mas na maioria das vezes solo, assim, cantando e tocando. Depois vou mostrar uma cantada também. Claro, aqui, a próxima vai ser uma cantada. Não vai te escapar, vocês não vão escapar de me ouvir cantando. Então nós temos um respeito muito grande. A Lucy entende o meu jeito de trabalhar, eu entendo o jeito dela trabalhar também, né? E eu acho que isso faz com que a gente se afine, né, nesse sentido. E outra de ter começado... Começamos juntos praticamente lá. Sim, né? Claro. O nosso período que nós estamos juntos coincide inclusive com a minha atividade musical. Profissional, porque eu comecei a tocar em 85 e nós nos conhecemos em 1990. Né? Olha só. Então é mais ou menos por aí. E eu acho sempre muito importante, na medida que se consiga, né, formar pessoas profissionais, principalmente nessa área de empresariado, de produção executiva, pessoas relacionadas a nós, assim, pessoas da família ou pessoas, enfim, ou irmão, ou filho, ou mãe, que nem o Mano Lima, que é a mãe dele, que faz o... né? Sim, o próprio Renato é o Marcão. O Renato é o Marcão, que é irmão. Os Fagundes é o Ernesto. Né? É muito saudável isso a gente ter, porque a Lucy está sempre falando isso, né? Que um produtor, um vendedor de shows, vamos falar assim, ele tenta preservar o artista, não é somente vender o artista, claro. Vender e preservar o artista, né? E quando a gente vê que é simplesmente um empresário propriamente dito assim, sem preocupação nenhuma, o que ele quer? Ele quer fazer uma agenda de o máximo de shows por mês que puder para todo mundo ganhar dinheiro, mas muitas vezes o artista está se aniquilando, e a gente vê exemplos. Sim. Aí de artistas nacionais aí que disseram assim, olha, eu tive que parar, suspender a agenda porque estou extenuado, não aguento mais, estou cansado. Claro. Né? Então, isso é uma coisa que a gente pode ir, quem está começando, assim, até que está nos assistindo aí, quem está começando, vislumbrando uma carreira profissional, vá cogitando no seu ambiente, se não tem aquela pessoa que tem mais afinidade com o telefone para ligar, do tempo do telefone, do tempo do telefone ainda, o vendedor bom é aquele que pega o telefone ainda, né? Né? Para ligar para uma prefeitura, para vender um show. Daqui a pouco uma pessoa do circuito da gente tem esse talento ali, que ele pode se tornar o nosso, né? E com a Lucy foi assim, e não só entre nós, mas a família toda, que tu citasse aí, a Malena, a mais nova, que fez um serviço uma vez para nós num disco que apagou... Vou contar aqui, antes do... Não, vamos contar. Rapidinho aqui, ó. Eu tava gravando o Influência, o disco 2008, que eu gravei contigo lá no Da Capo, né? E um disco que eu gosto muito, por sinal.
E a Malena pequenininha, tinha 2 anos, andava engateando por ali na sala de gravação e na técnica do estúdio, gateando e tal, daqui e dali. E aí e era uma sessão começava às 9 da manhã e já era perto do meio-dia e a boia tava pronta na tua cozinha ali, entendeu? A boia tava pronta. E aí tinha gravado tudo lá, né, tia? Tá. E aí, vamos parar pro meio-dia. A Lúcia chamou lá, tá pronta a boia, pessoal, vamos parar pra... E aí a guria, por ali, foi lá no break, embaixo, achou lindo aquele botãozinho do no break do teu computador. Acho bonito, aquele botãozinho com a luzinha ali. Falei, pá, clicou e apagou. Desligou a aparelhagem toda, perdemos toda a gravação da manhã, né, tia? Perdemos 3 ou 4 músicas gravadas ali. Essa história foi maravilhosa, né? Mas é isso é andar com a família, isso é andar com os filhos juntos, isso é... Eu me lembro do Marcelinho dormindo num peleguinho nos festivais. Também. E hoje o Marcelo é um grande baixista, se formou na URGS, um músico de primeira linha que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente fala muito assim o privilégio que a gente tem de trabalhar com a família, né? Que nem o Renato também, que tem o Pedro que toca super bem também, né? O Pedro Borghetti, tocou comigo esses dias, inclusive, tocamos juntos. E então isso é muito saudável, né? Eu digo aqui no sentido de estimular, volto a dizer aqui, quem está começando uma trajetória, né? Que busque, não só para a parte de produção, mas que busque também para se acompanhar, para tocar, né? junto e tal. Isso aí. Né? Quer cantar uma? Quer tomar uma aguinha, vamos tomar uma aguinha. Aqui, ó, na canequita. Toma uma aguinha aqui. Não, e aí eu mandava música para festival, eu sempre compus. Tem um chimarrão aí também, ó. Não, chimarrão já tô mesmo de tardezita, né? agora não dá mais. Eu sempre compus músicas, melodias, né, para letras. Sim. A minha primeira foi de 1989, foi a primeira música chamada Estradas e Desencontros, um tema, um chamamé que eu não vou lembrar aqui nem vou cantar, mas só para registrar, com o grande poeta bagense Heron Vaz Matos. Foi o primeiro parceiro que eu tive de música. E, bom, para resumir, para cantar a música logo, só para ilustrar por que eu começo a cantar, né? Depois, em 2009, 2010, eu comecei a cantar. Justamente porque eu gravava as músicas para triagem dos festivais na minha voz. Sim. Né? E aí chegava lá nos júris dos festivais, a minha voz cantando, tal, as minhas músicas, e o pessoal gostava do jeito que eu cantava. E muitas vezes, a gente colocava um intérprete para participar do festival, para defender a música, como a gente diz. E o pessoal do júri às vezes ficava com aquele recuerdo assim da minha interpretação na triagem, né? E o pessoal me comentava isso. Marcelo, aquela versão da triagem estava mais bonita, né? Digo, não, mas é o intérprete cantando, eu lá gravei para triagem só. E assim foi, aí eu começo a me empolgar com isso, né? A acreditar na coisa, né? E aí os parceiros começam a botar pilha também, né? O Rogério Melo, o César Oliveira, que eu tocava com eles na época. Aí começavam umas palhinhas no show, assim, porque eles sempre gravaram as minhas músicas, né? Apaixonado, Lá na Fronteira. São músicas que eles lançaram na obra deles e tocam até hoje. E aí começaram assim, Lá na Fronteira. Aí me passava o microfone e eu cantava um pedacinho. E aí eu fui gostando da ideia de cantar também. E eu fui descobrindo, cara, o seguinte... que nós temos rótulos assim para as coisas que às vezes são muito prejudiciais para nós. Nada me impede de ser um instrumentista e um cantor, nada me impede de ser um cantor e um instrumentista, as duas coisas, né? E eu posso fazer tudo, posso cantar num show, posso tocar, posso declamar, posso assoviar, posso dançar, posso fazer o que eu quiser. Né? Nós temos que esquecer um pouco esses rótulos que são muito estáticos assim para nós. O Marcelo é instrumental. Sim. Né? Se é instrumental não pode dar um pio, não pode abrir a boca, né? E a gente faz tudo, e eu a partir daí então comecei a gostar da ideia, aí fui estudar canto, fui aprimorar, é claro, né? De forma que hoje eu faço minhas apresentações assim, bem mesclado, toco um solado, toco uma cantada, faço um outro solo, faço um recitado de uma poesia que eu gosto, uma letra, né? Converso com as pessoas, né? Porque é um show
Hoje em dia não se admite mais aquela coisa assim de uma plateia sentada estaticamente na frente e um artista aqui do outro lado que é um palanque que não fala com ninguém. Isso não se admite mais, nem as pessoas têm saco para isso. Sim. Né? Hoje em dia tem que ter uma interação, né? Artista e público estão praticamente juntos dentro de um ambiente de um evento. Pelo menos eu entendo assim e faço assim as minhas apresentações. Né? E aí eu começo a cantar para as pessoas as músicas que eu fiz e que canto do meu jeito, né? Tipo, lá onde o campo enfrena o dia abrindo o peito, no velho jeito de tirar zebo da grota, se ata espora pra um torão de fundamento, passando um tento embaixo do taco da bota, lá onde o touro mais veiaco tem costeio e um par de arreio é ferramenta de valor. A vaca chucra esconde a cria na macega e a cavalhada não nega que por lá ai domador. A vaca chucra esconde a cria na macega e a cavalhada não nega que por lá ai domador. Lá onde as penas se transformam em melodias, na campeira sinfonia de coscorre nas arenas, almas antigas rondam galpões nas estâncias, pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas. Lá onde ainda ecoa forte um venha, venha, chamando a tropa no reponte das auroras. A bagualada segue atrás da égua madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. A bagualada segue atrás da égua madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. Lá na fronteira os tarras por contingência contrabandeiam querência, ora pra um lado, ora pra outro. Se ganha a vida, casco e braço nos varzedos, se aprende cedo a ensinar lida pra um outro. Lá na fronteira, na amplidão das invernadas, se termina a camperiada quando o sol apaga as brasas. Então se volta trotezito assobiando pra matear junto da China, no jardim de fronte às casas. Então se volta trotezito assobiando pra matear junto da China, no jardim de fronte às casas. Como é que é, pessoal? Então se volta trotezito assobiando pra matear junto da China, no jardim de fronte às casas. Ei, ei, fábrica de gaiteiros, um abraço, indiada. Esta é a Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca sonhos, apresentando o Domingo na Fábrica, com o apoio do Bardo Alexandre do Poço Vacari e na presença do Marcelo Caminha, esse grande instrumentista e grande cantor. Marcelo tá cantando bem. Obrigado. Não, é aquela coisa, a gente vai... E uma coisa que favorece muito também quem começa a cantar é começar cantando as suas composições. Claro. Para mim me favoreceu muito. É uma dica pessoal também aí. Comece nas suas composições, porque ninguém vai cantar que nem eu uma música que eu compus, que eu fiz, né? Pode cantar do seu jeito, parecido e tal, mas... E outra coisa é eu cantar uma música que já foi cantada pelo José Cláudio Machado, por exemplo. Ou César Passarinho, ou sei lá, né, mais atual, Luiz Marenco. Né? A gente canta igual, mas a gente canta com menos segurança do que seja aquela música que a gente compôs. Então isso me facilitou muito. E hoje eu canto as minhas músicas, eu tenho 2 critérios para escolher música, principalmente para cantar. Até para solo não tanto, mas para cantar, que é aquela coisa que vem mais de dentro, tem a palavra, enfim. Eu canto as músicas que eu faço e as que eu queria ter feito. E não fiz. Foi outro que fez, mas eu queria ter feito. Em resumo, as músicas que eu gosto, né? Claro. E não importa, até essa aqui é uma que eu gosto. Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo e trato todo mundo com muito respeito. Mas se alguém me pisar no pala, meu revólver fala e o buchincho está feito. Mas se alguém me pisar no pala, meu revólver fala e o buchincho está feito. Né? Grande Teixeirinha. E canto músicas assim que são clássicos, né? Que são umas músicas que me tocam assim de um jeito ou do outro, porque essa aí foi uma música que eu escutei na minha infância, né? Um José Mendes, Picasso Velho, essas músicas assim, e músicas mais atuais eu canto as minhas, né? Que então legal. É mais ou menos o critério que eu tenho. Tô sempre compondo também, né? Sei Sim. lá, eu faço 3, 4 músicas aí por mês, né?
média isso aí, tô sempre criando projetos novos. Agora a gente está com um projeto com o Martin César aí, com o escritor Martin César lá de Jaguarão. Jaguarão, né? Um projeto com músicas em espanhol, que eu vou estar cantando as minhas composições em espanhol, que eu gosto muito também. Pois é, Marcelo, eu ia te perguntar isso, desculpa. Uhum. Tu nasceu ali na fronteira com o Uruguai, ali praticamente, né? Mais ou menos. E aí tu tinha essa coisa ali, a música vinha pra ti, a música uruguaia? Não, assim, é que Bagé era fronteira, hoje não é mais, porque hoje é o Aceguá, né? Foi emancipado o Aceguá e a fronteira seca ali é com o Aceguá, com Melo, né? Sim. Departamento de Melo. E o que nos remete muito ao Uruguai, na região de Bagé, não é propriamente as rádios, que também a gente escutava e escuta muito as rádios uruguaias e argentinas, mas isso é um contexto muito mais amplo da fronteira em geral, mas a existência de um evento lá em Bagé que existia, que era chamado Semana Crioula Internacional. Era um evento Era muito grande esse evento, muito forte, né? Era um evento de uma proporção tamanha que, para ter uma ideia, assim, nos anos 80, principalmente, até os anos 90, onde não havia tantos rodeios no estado, praticamente, eu até vou dizer que lá nos anos 80 e 70, que a Semana Crioula começa, praticamente 2. Era o rodeio de Vacaria, né? E a Semana Crioula de Bagé. Inclusive, eram os 2 bianuais, o rodeio de Vacaria ainda continua, e a Semana Crioula era também bianual, porque era um ano em Vacaria e outro ano em Bagé. Então era a mesma trupe que estava em Vacaria num ano, estava em Bagé no outro. Sim. Né? Laçadores, ginetes e tal. E bastante shows. Só que Vacaria era uma conotação mais voltada, naturalmente, porque é cidade serrana, região serrana, para os bailes. E Bagé não. Bagé, a Semana Crioula de Bagé, era voltada para os shows, para os palcos. Olha, que interessante. Tanto é que é na Semana Crioula de Bagé que florescem esses grandes artistas, principalmente os missioneiros. Que Noel Guarani se ambienta naquela região, naquele evento para apresentar os seus primeiros discos. Pedro Hortaça lança os seus primeiros discos. Eu me lembro, inclusive, que comprei dele propriamente um disco lá, o LP Chão Colorado, que é um disco maravilhoso do Hortaça, que eu gosto muito. E aí vai. Mano Lima começa a se apresentar lá em Bagé, né? Agora, eu estava vendo na Zero Hora, há poucos dias, o tio Bagre Fagundes, saiu uma matéria muito linda sobre ele, né? Sim, eu não cheguei a ler, mas eu vi. E ele falou um negócio ali que eu me lembrei disso também. Ele diz assim, o canto alegretense foi apresentado pela primeira vez na Semana Crioula Internacional de Bagé, né? Olha só. E aí depois conversando com ele até, ele dizendo assim, o canto alegretense era uma valsinha, nem era um chamamé, né? Era uma valsinha. Né? Então a Semana Crioula, assim como trazia esses artistas, trazia do Uruguai. Trazia tinha uma dupla uruguaia que ia todos os anos lá, que era o Ashton Carrasco e Cristina Fernandes, uma dupla uruguaia, o próprio um que ia muito lá também, o Santiago Chalar, já falecido, que é um dos maiores nomes do Uruguai. Estou falando aí anos 80, início dos anos 90. Sim. Né? Mas justamente quando eu começo a tocar, né? E uma coisa, falando de Semana Crioula, uma coisa que me impactou muito, no ano de 83, né, foi quando o Lúcio Anel se apresentou na Semana Crioula. Né? Sim. Que o Lúcio chega em 14 de julho de 82, o Lúcio chega no Brasil, né, chega em Passo Fundo, e aí o Lúcio, quando chega, ele é um estrondo, assim, de violão, né, porque ele traz uma linguagem que nós não tínhamos até diferente, então. Claro. Nós tínhamos excelentes violonistas, nós tínhamos um legado do Antoninho Duarte, né, impressionante aquilo que o Antoninho faz. Eu cada vez que escuto o Antoninho me surpreendo mais com a obra dele. Mas era um outro tipo. O Lúcio traz o violão pampiano, né? Sim. E o Lúcio, deve lembrar disso, o Lúcio foi um estrondo, assim, né? Quando chegou, ninguém entendia como é que aquele cara fazia aquilo. Né? E eu começando a tocar naquele período que a gente contou anteriormente ali, assisto ele na Semana Crioula no palco com o Gilberto Monteiro. Nossa, né? Era um show maravilhoso. Que é um fenomenal, assim, né? Jaime Caetano Brau também? Com o Jaime Caetano Brau, né? O Senair se apresentava lá. Sim. Porque, na verdade, se a gente for ver assim, dos missioneros, nas missões propriamente ditas, não havia, na região das missões, não havia um palco para que toda essa genialidade de talentos lá se apresentasse. Então, o que eles faziam? Eles iam tudo lá para Bagé, que tinha Semana Crioula. Sim. Né? Então, era o palco dos missioneros, era a Semana Crioula de Bagé. Né? Sim. E todos eles contam grandes histórias da Semana Crioula. Então, foi assim, né?
o E contexto... tu bebeu dessa fonte toda aí. Direto, né? Então o Santiago Tchalar eu toquei com ele, inclusive, eu era piá, tinha meus 14, 15 anos, fui chamado no palco para tocar junto com ele, assim. Ah, que legal. Que é um dos maiores expoentes da música uruguaia de todos os tempos, paralelo com Alfredo Citarrosa, né? Então, essa influência castelhana a gente tem muito forte, né? A influência da música argentina também. E desta vertente, que é importante a gente falar aqui, né? Falamos de Lúcio, de Lucianel, que traz o violão pampiano, mas falamos, e agora puxando para o violão também, do violão rio-grandense, né? Do violão rio-grandense. Porque o Antoninho foi um expoente mais forte do violão solo antes da chegada do Lúcio, né? Quando o Lúcio chega, o Antoninho já estava, né, bem abatido, inclusive ele para de tocar logo em seguida ali, né? Mas o Antoninho deixou um legado muito grande no violão dançável, da música dançável, da música de baile, né? Com a dedeira, tocando com a dedeira e tal. Então, tipo, eu tenho uma que eu gravei um disco chamado Com Violão Também Se Dança, que é um disco inspirado no Antoninho, né? Não tem músicas do Antoninho porque eu achei melhor fazer minhas músicas e gravar, mas é todo ele inspirado no Antoninho. Então tem As músicas são tuas. Uma polquinha. Só uma palhinha aqui. Então, esse violão assim, da vaneira, do shot, do bugio, da valsa, é o violão que a gente pode dizer assim, rio-grandense brasileiro, né? Brasileiro, porque também tem as suas influências lá do choro bastante, né, da música paulista e do Rio de Janeiro, né? Com esses expoentes assim do violão. E uma coisa que eu tenho salientado muito ultimamente, que pouca gente conhece, inclusive um violonista chamado Otávio Dutra. Otávio Dutra. Né, que foi eu digo que foi o maior músico de Porto Alegre de todos os tempos, né? Nos anos 20 e 30. Esse cara fez tudo que se podia fazer com música, ele fez. Tudo que estava ao alcance, né? Uhum. Ele era professor, ele gravou discos, foi diretor de orquestra, foi diretor de regional de rádio. Arranjador. Tudo assim, né? E impressionante, assim, né? E esses outros violonistas, depois o Otacílio Amaral, um bagense, pouco conhecido também. Pouco conhecido. Dos anos 50, 60. Né, o Otacílio Amaral, meu conterrâneo, que era aquele estilo de Lermando Reis, né? Só que o primeiro disco que ele lança no ano 1952, o primeiro disco que ele lança lá em São Paulo, chama-se Fandango em Bagé. Olha só. E não tem nada de gaúcho, né? São as músicas, as marchinhas, os shots, né, que se chamava antes, né, brasileiro, os boleros, né? Tangos brasileiros que se chamava, né? Sim. Esses ritmos assim. Eu lembro do disco que tu gravou lá no Da Capo, quando a Malena desligou o equipamento, o Influência. Tem um choro no Influência, né? Ou tô enganado? Tem um choro também. Tu tem essa influência também do choro, né? Eu já te vi tocando samba, já... Não sei se é um choro, uma vaneira choro, um choro vaneiriado. Choro vaneiriado. Claro, é porque tem o sotaque gaúcho, né? Depois vai.
vai, né? Nossa senhora, como é o nome desse tema? É Lua Cheia. Lua Cheia. Essa música ela roda bastante na rádio aí, na Fábrica de Gaiteiros. É isso aí. O Influência foi um disco assim que eu juntei todas as composições autorais, né? E procurei mostrar ali essas várias vertentes que até então, até aquele momento eu tinha, que hoje já se acrescentaram outras, né? Obviamente, porque aquilo faz mais de 10 anos. E foi um disco premiado, né? Foi pela City? Não, foi independente aquele. Independente. Foi independente, bancou tudo ali. Inclusive pagamos o estúdio, pagamos bem pago. Não, pagou até as Coca-Cola que tu tomou lá. Até as Coca-Cola também, né? Foi um disco independente, depois foi um disco que ganhou açorianos, teve uma arte gráfica muito linda na época. No tempo do CD ainda, né? A gente vai falar assim, né? No tempo do físico mesmo. Depois nós fomos a Portugal, tivemos um projeto aprovado na Funarte, né? Funarte lá, que aprovou o projeto que o Bebeto Alves era um dos caras que... E o Bebeto sempre foi muito meu fã, assim, e eu dele também, né? E o Bebeto, quando você topa com esse trabalho meu lá, a gente digo, não, vamos mandar pra lá esse disco, esse show, né? Aí nós fomos. Sim, eu lembro que tu gravou um disco com o Bebeto com músicas do Mauro Moraes, né? Gravei com o Bebeto. Olha, eu gravei lindo esse disco. Esse disco é lindo mesmo. Esse disco. São dois ou é um só? Esse disco, assim, esse disco com o Mauro é de 99, foi lançado esse disco. 1999 pela USA Discos, chamado Milongamento. Milongamento. A anterior a esse tinha o Mandando Lenha. Mandando Lenha, que foi o primeiro ali da Isso, que era o Lúcio, o Bebeto, o Boca Freire e o Mauro. Aí esse Milongamento sou eu, o Boca Freire, o Bebeto e o Mauro, só não tá o Lúcio. E eu gravei as milongas do Mauro, cantada pelo Bebeto. Inclusive, em 2015, nós fomos a Buenos Aires, fizemos um revival, que se chama uma coisa, revivendo o Mandando Lenha, né? Sim. Revivemos o Mandando Lenha com as músicas do disco Mandando Lenha anterior e dessas do Milongamento. Formamos um trio ali, com o Boca no baixo, e eu no violão e o Bebeto cantando, e fomos a Buenos Aires, apresentamos lá no como é o nome daquele... Como é? É uma 3 letras lá. CCK. Isso, CCK. Centro de um teatrão lindo lá. E então foi uma passagem com o Bebeto, saudoso Bebeto Alves, né, cara? Um cara magnífico, deixou maravilhoso. Uma obra incrível, hein? Que eu tive a oportunidade de conviver com o Bebeto. Fizemos Teatro São Pedro também, nesse Mandando Lenha. E o Bebeto era um cara assim, não tinha o que não cantasse, né? Se tivesse um heavy metal ali, ele cantava. Se tivesse uma música bem bagualona ali, ele cantava. E ele dava a entonação certa para tudo que a música ele cantava. Sim. Eu aprendi muito a cantar, me inspiro até hoje no Bebeto para cantar, porque ele tinha essa coisa eu canto. Ele era um intérprete, né? Eu canto do meu jeito bota o apitinho aí, da C. Bota o apitinho, produção. Né? Eu canto do meu jeito e o resto que se dane. Sim. Né? E ele tinha isso. E eu acho que isso me impactou muito e me influenciou muito. Nós estamos falando de influência, né? Me influenciou muito, com certeza. Que maravilha. É muita história que a gente tem aqui, muita história. O Marcelo foi um dos músicos que também participou muito em festival, com muito prêmio. Melhor instrumentista, perdeu as contas. 53 prêmios. 53? Nossa senhora. Praticamente em quase todos os festivais. Quase todos os festivais. Eu atuo assim, efetivamente nos festivais de 90 a 2005. Né? Efetivamente mesmo, assim, dentro de um circuito. Né? Já estamos planejando da semana que vem, montando o time para participar do evento do festival tal lá. E aí em 2005... eu me distanciei mais um pouco, porque aí eu começo a integrar a banda da dupla César Oliveira, que fica difícil de participar de festivais. Então eu parei um pouco com os festivais. Mas eu nunca digo que parei com os festivais, porque eu acho que a gente seria muito injusto com o movimento nativista, principalmente eu, Marcelo Caminha, que nasci dentro dos festivais, e tudo que eu pude... Não vou dizer tudo para não ser muito exagerado, mas o que eu consegui dentro dessa vitrine, né, dos festivais, que eu consegui mostrar, os 53 prêmios de melhor instrumentista, músicas vencedoras de festivais também como compositor, eu não me permito dizer assim, não, eu não vou mais a festivais, não participo de festivais.
Eu participo uma vez a cada 4 anos, 5 anos, eu acho que eu vou num festival. Né? Inclusive, no momento que nós estamos aqui gravando essa nossa prosa, eu estou me preparando para ir para a Coxilha Negra de Butiá, que volta de novo esse ano, tocar uma música de um outro grande amigo meu lá, do meu amigo meu, Zumar Benites. Zumar Benites, bageense, né? Uma figura maravilhosa, sim. Então, assim, júri de festival também, né? Eu aceito quando me convidam. E essas coisas todas que os festivais não permitem que a gente diga assim, não participo mais de festival, né? E nós temos um meio... o que tem... para falar disso aí, vamos falar. Olha aqui, notícia importante vindo do fronte. Falar do Circular Brasil. Do Circular Brasil, É com o Guimarães lá? O Circular Brasil? Marcelo Guima. Marcelo Guima? O quarteto participou do Circular Brasil, é maravilhoso. Que bom que tu vai fazer o Circular Brasil, Marcelo, é isso? Não. Seria muito bom se fosse fazer mesmo. Seria muito bom. Porque o Circular Brasil foi um projeto que aconteceu em 2006, 2007, 2005. Eu pensei que ela estava... Não, seria bom se tivesse de novo, né? Sim. Porque foi um projeto a nível nacional, né? Que tu falasse aí, o quarteto fez, eu logo em seguida fiz. E tive a oportunidade de fazer juntamente com o nosso querido amigo e colega Renato Borghetti. Né? Olha só. Porque nessa edição do Circular, eu fui com um trio, Marcelo Caminha, Felipe Álvares e Marcelinho Freitas, bateria, baixo e violão, e nós precisávamos levar um convidado. Escolheu mal, hein? Escolhi mal o convidado, né, tio? Foi conosco o Renato Borghetti. Isso tem gravação, Marcelo? Não tem, eu acho que tem um aqui de Porto Alegre, só que tem um vídeo lá que eu toco a Sétima do Pontal com o Renato, que eu gravei também essa música, né? Uhum. Gravei no meu disco. E foi um projeto maravilhoso que a gente conseguiu ir para 6 capitais, né? Lembra como é que era, né? A gente ia para 6 capitais brasileiras, inclusive Porto Alegre. E assim como a gente ia para lá, vinham gente de outros grupos. Outras capitais, outros estados, né? Exatamente. Então foi importante, a Lucília lembrou, bem lembrada, foi um dos projetos que me fez viajar para outras capitais, sair um pouco aqui do nosso contexto sul brasileiro aqui. Sim. Né? E levar para outras capitais. Que legal. E ser muito bem recebido, porque a gente quando chega com música gaúcha, né, isso eu tô falando de 2006 e hoje muito mais ainda, porque tem gente que diz assim, não, como é que a música gaúcha não vai para outros lugares? Vai. Só não vai se tu tiver o hábito de escutar rádio AM ainda, porque o rádio que não tem internet, porque se tu tem internet, tu tem a tua música ali, tem a música gaúcha, tem a música em qualquer lugar para tu escutar. Né? Sim. Vai. E a gente chegou lá no Recife, por exemplo, e fomos recebidos. Obviamente que pessoas... Primeira, a linha de frente que nos recebe nos lugares fora do estado é os gaúchos que moram fora do estado. Claro que sim. Mas hoje a gente observa assim, que a cultura gaúcha ela é apreciada também por pessoas que não são gaúchas. Eu vejo isso com a minha academia online, que eu tenho uma chamada Academia de Violão Gaúcho. Sim. Que é uma academia que eu chamo um curso de violão, né? Que tem mais de 3.500 alunos online, de tudo que é lugar tu imaginar, né? Até lá como é que chama aquele lugar lá da Mongólia lá, Sri Lanka, Sri Lanka? País lá. Nossa senhora! Ásia Menor lá, tudo tem. Pessoal interessado em aprender violão gaúcho. Exatamente. Tá, Marcelo, o que é o violão dinâmico? O violão dinâmico? O violão dinâmico é aquele violão cheio de boquinha, vamos falar assim para o pessoal entender. Cheio de boquinha, né? Corda de aço, sim. Cheio de boquinha, que o Teixeirinha usava, o Antoninho Duarte usava, principalmente quem precisava tocar plugado, né? Imagina assim, anos 60, 50, 60, né? Até os 70 ali, a precariedade que era de instrumentos, né? Sim. Então a gente tem até hoje, mas naquela época a Delvecchio, né, que fabricava esses violões, o seu Ângelo Delvecchio fabricava esses violões e já tinha um sistema muito eficiente de captação, né, de plugar e ligar na caixa de som. Tu tem um violão desses? Eu tenho um violão desse que eu usei no Com Violão Também Se Dança. Quando eu fiz esse disco, inspirado no Antoninho,
o Antoninho usava efetivamente o violão dinâmico. Ele usou Sim. sempre, até o final. Ele nunca migrou para outro, que nem o Teixeirinha, que migrou usou o dinâmico e depois migrou para o violão aço e depois para o nylon, né? Sim. O Teixeirinha E esse violão que tu tem, ele funciona perfeitamente? Funciona. Ele tem um som particular dele. tem um som, exatamente, um som, não é o som do violão aço, né? É um som mais anasalado, assim, mais, vamos dizer assim, mais... Sei. Porque ele tem como é que se chama? Resonator, que se chama aquilo, né? Que é uma prancha de metal aqui, onde vai o captador em cima, vai o cavalete em cima, né? Vai em cima de uma prancha de metal chamada Resonator, que tem nos violões do blues também, né? Só que a Delvec fabricava tudo isso, inclusive o captador, tudo fabricado pela Delvec. Nossa, olha só. E fabrica, eu acho. Que engenharia, né? Que coisa Mas fabulosa. aí, de 90 em diante, quando abre para importação, né? Que teve uma abertura muito grande para importação do governo até então, a gente começa a ter instrumentos melhores. Aí Sim. já entram os violões Takamine, né? Já entram outros violões assim melhores, que a gente consegue ter mais captação mais fiel, mais fidelidade à captação e tal. Eu sempre conto uma história que quando chegaram os Takamines, eu tinha um Fuca 69 e eu vendi o Fuca e comprei um Takamine. Né? E aí eu fui passar o final do ano na minha terra, lá em Santa Rosa, o meu avô me deu um cascudo. E me chamou de burro. Como é que tu troca um alto por um violão? Não. Mas é as loucuras que a gente faz, boas loucuras. As pessoas não imaginavam que um violão podia ser um instrumento caro assim para se comprar, porque até então não se tinha, né? E hoje, felizmente, nós temos aí marcas. Esse aqui é um violão Yamaha, eu estou usando atualmente a marca Yamaha, que eu gosto bastante, né? Mas eu tive uma parceria com a luthieria Perfect Wood, lá de Santa Catarina. Santa Catarina. De 2010 aí até 2018, por aí. Eu tive essa parceria com o Anderson lá, um cara muito bacana, muito bom profissional. Aí depois o Anderson parou de fabricar violões, eu fiquei com os violões que eu tinha e tal. Sim. Né? Mas hoje nós temos aí uma excelência em fabricação de violão, tal como as gaitas também, né? Sim, sim. Que na fábrica ali Tem eu acho que eles fabricam, fabricam as gaitas, né? A fábrica de gaiteiros fabrica a gaita, mas é uma gaita que ela não é comercializada, né? Sim. Ela fica só para os alunos, né? Sim, sim. Atualmente tem 16 unidades, né? E tem mais ou menos uns 21 unidades. Obrigado, Rafa. O Rafa é o nosso diretor. 21 unidades, que isso aí é mais ou menos uns 500, 600 alunos, né? Então tem que ter muita gaita. E é um instrumento que demora muito para ser fabricado também, né? Não tem uma produção maciça lá, né? Eu não sei qual é quantas são fabricadas a cada mês ou a cada 2 meses, não sei na exatamente. Verdade, vem atender uma demanda essencial, né? Que é Claro. aquele aluno que se ele não está numa escola cuja escola ofereça um instrumento, não é como um violão, que tu vai ali, tu gasta R$300, compra um violão, se for um violão usado, mais barato ainda. Né? Um acordeon. Alguém pode dar um violão, alguém da família tem um violão lá tirado. Um acordeon, e aí também tem uma coisa, digamos que encontre um acordeon né, ou se depare com um acordeon emprestado, não vai ser aquele acordeon 8 baixo, simplesinho, né, que é o que o pessoal começa lá, né? Provavelmente vai estar desafinada, vai ter que passar por uma reforma. Então esse trabalho aí da fábrica, assim, de fabricar o instrumento, né, e entregar para os alunos, mesmo que o aluno depois que se forme, depois que saia, tenha que buscar, e deve fazer isso, sim, até porque ele não deve fica, fazer isso. A gaita fica girando, né? Um aspirante a um instrumento musical, ele tem que se preparar, e nós somos preparados assim a vida toda, porque, como eu digo, no início da nossa prosa até falamos, isso aqui não é aprender violão. Sim. É um casamento, é uma convivência. Até brincamos, né, que é um casamento. Mas é uma convivência. E a gente só vai parar de se preocupar com isso se resolver parar de tocar, que eu acho uma possibilidade remota para a maioria das pessoas. Eu conheço, sei lá, dá para contar na minha mão de 4 dedos aqui, quem eu conheço que parou de tocar, que não toca mais. Mas não toca mais mesmo, né? Assim, não é o que parou profissionalmente, que tem muitos que param profissionalmente, tá tudo bem. Claro. Vão fazer outra coisa, mas ficam tocando em casa. Sim. Mas nas festas da família. Não se consegue parar. Né? Então, assim, quem está nessa trajetória de um convívio com violão ou com qualquer instrumento, tem que se preparar também financeiramente, porque vai estar sempre querendo buscar mais. O violão, ele te oferece, o instrumento em geral, ele te oferece até aquilo que
que ele pode te dar, aí tu começa a melhorar, começa a aprender, começa a exigir, se ficar mais exigente, não é? Sim. E aí ele vai te dizendo assim, ó, Marcelo, busca outro porque eu já não consigo mais te oferecer o que tu quer. E aí tu vai buscar um outro instrumento melhor, que vai te oferecer o que tu quer. Maravilha. Marcelo, tu tem 3 livros editados, né? Tenho 3 isso. livros editados Esqueceu? também. Esqueci dos livros. São métodos... Na verdade, assim, ó, se a gente for contar livros que foram lançados no papel, assim, né? São 3 livros. Sim. É o 14 Estudos para Violão Gaúcho, de 2013, que são 14 solos compostos por mim, que tem caráter progressivo, começa pelo 1, bem facilzinho, o 14 mais complicado um pouco. Cada um dos 14, num dos 14 ritmos musicais, cada um num ritmo. Né? Esse livro foi lançado, o livro CD ainda, na época, foi lançado. Né? Depois de 2018, nós lançamos um songbook, que a gente chama, que é um álbum de cifras, do CD, meu primeiro CD cantado, do Imagens, Songbook Imagens 2018. E em 2021 eu lancei o Clássicos Gaúchos Volume 4, daquela sequência lá, né, dos Clássicos Gaúchos, e também lancei um livro, fiz poucas peças até, um livro físico com as transcrições das músicas, partituras e tablaturas. Só que, desses 3 livros que foram publicados, eu tenho outros... no mínimo uns 5 livros mais, agora eu vou perder a conta aqui, que são os métodos propriamente ditos. Sim. Então tem o Manual do Violão Gaúcho, que eu considero o meu principal trabalho, assim, o mais, vamos dizer, mais útil para as pessoas, que ensina o violão do zero dentro da música gaúcha. Então ele ensina do zero e te entrega até a condição de tu tocar músicas que estão na média de dificuldade, assim, do nosso cancioneiro nativista. Músicas com 4, 5 acordes e tal, com os ritmos. Manual do Violão Gaúcho. Depois eu tenho um outro curso chamado Solados e Ponteios, todos com livros, e livros catalogados, com ISBN, tudo registrados, né, como livros. Só não foram impressos, porque hoje em dia a gente trabalha muito no online, então a gente entrega o pacote do curso, já entrega o PDF com o livro, né? Claro. O livro em PDF, mas poderia dizer que foram publicados também. Curso de solos, tem um curso de harmonia musical chamado Harmonia Gaúcha, específica para o violão. Todos esses contextos da harmonia musical, campo harmônico e coisa arada que a gente estuda aí, tem muitos métodos. Eu busquei tudo, fiz um apanhado dos livros e direcionei o que importa para o violão gaúcho, harmonicamente. Mão esquerda aqui, né? Sim. Harmonicamente. E agora, por último, eu tenho feito assim, cada álbum que a gente lança, como eu gosto de registrar também nas partituras e tablaturas, as músicas, os arranjos que eu faço, eu lanço o songbook. O songbook. Né, que a gente fez agora do Tio Bilia no violão. Que trabalho maravilhoso, Marcelo. Então, todos, parabéns. Dá pra dizer que não são 13, que são aí, eu acho que uns 10 livros, na verdade. Só que 3 são físicos. Né? Físicos. E essa história da Orquestra do Violão Gaúcho? Orquestra. Me conta isso aí. Essa aí é uma façanha, né, tia? Uma façanha, principalmente porque... Principalmente, sabe por quê, pessoal, que é uma façanha? Porque ela está a 740 quilômetros de Porto Alegre. Fica onde? Lá no Itaqui. No Itaqui. Né? Então já imagina para ir lá ensaiar com o pessoal, né? Nossa. Então... Bom, então a Orquestra do Itaqui, ela nasce... A Orquestra de Violão Gaúcho nasce lá no Itaqui, num projeto social que existe lá, numa entidade filantrópica que existe lá no Itaqui, que é a Associação Giacomo Bonaparte. E dentro da associação começa ali em meados de 2009, 2010, começa um curso de violão para jovens, né? Lúcio lembrou bem, curso de violão gaúcho, de música gaúcha somente. Né? Começa um trabalho lá na entidade, com jovens, digamos assim, vulneráveis, né? Como se diz, pessoas mais simples, das comunidades, né? Periferia e tal. Buscados, trazidos para lá para dentro do projeto e são iniciados no violão. Só que o que acontece? Ao passar dos anos, a gente se deparou com talentos musicais muito bons, meninadas tocando bem, né, com uma pegada muito boa para a música gaúcha, com os ritmos, tocando legal os ritmos, solando bem. De forma que se aprontou um grupinho assim, de uns 8, 10 alunos, eles têm acho que uns 40 alunos entre tudo lá, tocando bem violão. E aí, naturalmente, esse grupo se juntou, né, para formar um grupo musical. Claro. Né? E aí, ano passado, a gente foi fazer uma apresentação lá no Itaqui e eu convidei eles para se apresentarem comigo. O grupo de alunos, né, da escola
né? Já com Bonaparte. E quando nós terminamos a apresentação, a surpresa foi tanto assim da minha parte, que eles se afinaram tanto e se mostraram tão bem assim que nós planejamos, bom, vamos montar um grupo mais fixo e vamos chamar de orquestra de violões, né? Algo pretensioso assim, né? Mas é por aí. É isso e passamos aí. o ano trabalhando nisso. E aí, cara, assim, ó, eu uso uma configuração de violão há muitos anos, que eu uso principalmente nos discos, que é o violão nylon, que nós tocamos, né? Que é o mais a gente usa. Mas também uso o violão corda de aço. Também uso, que eu não trouxe aqui, podia ter trazido o guitarrão, né? Que é o violão barítono, que tem uma afinação diferente, inclusive uma corda mais grave e tal e tal. E de uns anos pra cá eu tenho usado muito o requinto, que é o violão ao contrário do guitarrão, o violão agudo, que seria o violão soprano, né? Um violão com afinação em lá maior e tal e tal. Então aí nós planejamos dentro da formação dessa orquestra, nós botamos a meninada assim, ó, um grupo vai tocar aço, outro nylon, outro guitarrão e outro requinto. Claro. E conseguimos tirar uma sonoridade incrível, porque a gurizada se puxou muito e aí eu fiz os arranjos, né, específicos assim, para as frases, os duetos, os contracantos e tudo. Então tá muito bonito assim. A Orquestra Jovem de Violão Gaúcho, no meu YouTube tem algumas, no meu canal no YouTube tem algumas palhinhas lá que a gente botou dos ensaios. E a gente pretende tocar para adiante, né? Principalmente porque são jovens que são promissores, músicos promissores, assim, tem talento. E também, paralelamente a isso, enaltecendo o nosso violão gaúcho. Claro. Né? Olha aí, ó, empresário aí, ó, vamos lá, vamos apoiar esse projeto lindo do Marcelo aí, né? A gurizada aí querendo tocar. A música abre caminho, a música é uma coisa muito, muito proveitosa. A família que é acostumada com música, que proporciona uma educação musical, sempre vai ser uma família mais feliz, pode ter certeza. É isso aí. E até só para complementar, eu me inspirei muito, assim, me motivei muito, principalmente com o formato da Fábrica de Gaiteiros, né, cara? Que eu acho que também maravilha. Tem essa conotação, assim, de trazer a criançada, apresentá-la para o mundo da música e botar um instrumento na mão de uma criança, um instrumento musical, que a gente poderia tirar das mãos dessa criança, quando bota o instrumento, tirar coisas perigosas das mãos dessa criança. Exatamente. Né? A gente está tirando aquelas coisas perigosas das mãos das crianças e substituindo por um instrumento musical. Quando a gente começa a estudar um instrumento musical, a gente tem uma transformação tão grande que não é simples o fato. Eu digo assim para as pessoas, o mais banal do estudo do instrumento musical é tu aprender um dó maior, depois um ré 7, depois uma levadinha aqui. Aprende. Agora, a gente aprende tantas coisas para a vida da gente, cara. A primeira coisa que a gente aprende é ter paciência. Né? Paciência. Coisa tão necessária nesse mundo ansioso que nós vivemos hoje em dia. Paciência. Esperar. Bom, não limpou o acorde ré maior, saiu sujão assim. Amanhã eu vou lá de novo, vou praticar mais um pouquinho, né? Vamos trocar de acorde aqui, lá 7 ré maior. Vai chegar a semana que vem, limpou, né? Sim. Tu teve que esperar uma semana, um mês. E é do nada, né, Marcelo? Tu tá ali tentando quando vê, opa, saiu, olha aqui. Não é assim? Que bom. E o instrumento nos ensina que a vida é assim, cara. Né? E a vida, em que pese toda essa conotação tecnológica que nós temos hoje em dia, que é muito benéfica, eu jamais sou contra isso, cara. Jamais sou contra. Não podemos ser contra nada e nem culpar as tecnologias. Não podemos culpar as tecnologias. Só que nós temos que buscar atividades que são muito antigas, assim, que nos mostram o verdadeiro ser humano. O que é ser um verdadeiro ser humano? Sim. E o convívio com o instrumento, com o aprendizado, é isso. Nos remonta para um ser humano que nós éramos muito antigamente. Sim. O ser humano da paciência, da tolerância. Né? Que maravilha. De esperar o passar dos dias para as coisas acontecerem. Que entrevista maravilhosa, Marcelo. Que bom. Mais uma música, então, pra gente encerrar, Marcelo. Do teu novo trabalho, alguma coisa assim. Vamos tocar do Tio Bilia, então, que eu não... Tá. O Tio Bilia no violão? Tio Bilia no violão, Tio Bilia no violão, que é
Aqui tem, eu vou tocar duas, uma enganchada na outra, aqui, como você diz, uma delas é o Vaneirão Gaúcho, essa aqui, ó. Fica à vontade, a gente não tem horário aqui. Que segundo me disseram lá na fábrica, esses dias que eu tive na Barra lá, né, conversando com pessoas, é a música mais usada para ensinar a gurizada a tocar. O Vaneirão Gaúcho, né? Quando tá começando a tocar cordiona, né, tia? E além do Vaneirão Gaúcho, outra que eu vou tocar na sequência aqui também, que é a Missioneiro, né? Que maravilha, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado a Lucy, que é a produtora, empresária do Marcelo. Né? O contato, Marcelo. O pessoal aí está querendo contratar o Marcelo Caminha. Como é que a gente faz? Embora, fala com a Lucy Caminha pelo 51999630570. É o nosso telefone. Telefone de arreio, como dizia o tio Glênio Fagundes. Né? E é só botar no Google lá, também, Marcelo Caminha, Marcelo que Caminha tem, aparece, Instagram aparece ali. Né? Contato é o que não falta. É o que não falta, né? E estamos aí à disposição, né, de qualquer pessoa que queira entrar em contato com a gente, seja para apresentações musicais, seja para cursos de aprendizado do violão gaúcho, ou simplesmente quiser mandar um chasque para nós. Estamos à disposição de todos os amigos, amigas gaúchos e gaúchas, senhoras e senhores. Maravilha! Esse é o Domingo na Fábrica, que tem o apoio do Bar do Alexandre, que fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, na Saldanha Marinho, esquina com a Gonçalves Dias, e do Posto Vacari, lá em Santa Rosa, na Avenida Rio Branco, número 26. Muito obrigado. Esse programa tem a direção do Rafa Costa e a técnica do Venâncio Costa. Obrigado e até domingo que vem com mais uma grande atração. Obrigado, Marcelo. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Bom domingo, bom churrasco aí para quem vai fazer um churrasco, né, tia?